Nós temos aqui o artigo 6º que fala do funcionamento. Gente, o funcionamento ele está dizendo de órgãos julgadores, que vai julgar os processos. E aí temos o pleno, as câmaras cíveis, as câmaras especiais, as câmaras criminais e o conselho da magistratura também exerce algumas dessas funções. Beleza? Perfeito? Então, esse aqui é o funcionamento, eles que vão julgar processos no âmbito do tribunal. É bom você fixar. O que a gente falou aqui no comecinho é toda a estrutura do Poder Judiciário. Se perguntar órgãos do Poder Judiciário, são esses aqui. Se te perguntar órgãos do Tribunal de Justiça, são esses daqui. Você não pode confundir uma coisa com a outra. Bacana? Vamos lá. O pleno. O pleno é o órgão mais forte dentro da estrutura. Então, por que ele é mais forte? Porque ele é composto por todos os desembargadores. E eu coloquei algumas funções aqui, não vamos ficar lendo, a ideia aqui, como eu disse, é passar um resumo, mas você tem a obrigação de ler este artigo 8º aqui. E também o artigo 9º. O 9º, ele vai falar das atribuições jurisdicionais, ó, processar e julgar. E o 8º vai falar basicamente das funções, digamos assim, ligadas à administração do tribunal. Então a gente tem, ó, eleição, presidente, vice-presidente, corregedor, membros do Conselho da Magistratura, comissões permanentes, diretor da Escola da Magistratura e vai dar posse para eles também. Vai organizar os seus serviços auxiliares, vai propor ao Legislativo a elevação do número de seus membros, criação e extinção de cargos, fixação de seus vencimentos e por aí vai, tá? Muita coisa. E aí tem mais um rol bem grande de itens aqui. O 9º vai processar e julgar. Observe que ele está falando processar e julgar ordinariamente. Isso quer dizer que o processo inicia no pleno. Professor, você não disse que o processo começa no primeiro grau? Claro que eu disse que em regra. Mas nós podemos ter processos que vão iniciar diretamente lá no tribunal pleno. Dá uma olhada, olha só. Eu te falei das autoridades, né? Ó. Mandado de segurança e habeas data contra atos aqui do governador, membros do tribunal, inclusive de seu presidente, e mais um rol bem grande de funções. Eu quero que você leia o artigo 8º também, para você ter uma ideia do que é que faz, tanto com funções administrativas no 8º, quanto funções jurisdicionais no 9º. Isso cobra em prova, tá? Cobra em prova, sim, você precisa conhecer. Falando em cobrança em prova, tem uma maneira, só tem uma maneira que é cobrada esse conteúdo em prova, que é justamente pelo texto de lei. Então, quer dizer que se eu ler o texto de lei eu já vou bem na prova? Aí depende do quanto você conhece. Porque o texto de lei tem um problema. Eu costumo brincar. Num artigo está falando sobre, sei lá, receita de bolo de fubá. No outro sobre mecânica sei lá, de foguete espacial. Os assuntos não têm uma conexão lógica. Então, quando a gente vem trazer o material para você, além de eu dar aula para todos os tribunais do país, tanto em carreiras de concursos públicos quanto em carreiras jurídicas, né, então eu tenho vasto conhecimento nesse assunto, a gente também costuma organizar, né, montar um quebra-cabeça para você. Então a gente vai pegando informações esparsas e vai juntando esse quebra-cabeça de forma que fique mais prazeroso a leitura do material, tanto em escrito quanto em vídeo. A ideia aqui é organizar e fazer fluir o conteúdo. E também eventuais aí, supostas, como eu costumo falar, é, é, questões vagas, questões obscuras no meio da legislação. Porque ela vem falando e ela não explica determinadas coisas. E o aluno ele quer saber. Então a gente vem com esse conteúdo também de forma aqui trazer ele para você. Então, você tem que ler o texto de lei. Assista a aula, leia o PDF e depois pegue a lei seca e leia a lei seca. Né? E faça as questões, é claro. São as ferramentas indispensáveis aí ao seu aprendizado. Avançando aqui, Conselho da Magistratura, ele aí vai ser composto pelo presidente do Tribunal de Justiça, pelo vice-presidente, pelo corregedor-geral. Esses três aqui, eles são membros natos. São membros natos pelo simples fato de eles ocuparem essas funções do tribunal
eles já ocupam automaticamente. Daí a gente vai ter os outros dois desembargadores mais antigos, claro que não sejam nenhum desses três, e 2 serão eleitos. Então a gente tem o quê? 7 membros, perfeito? Nós temos 7 membros aqui no Conselho da Magistratura. E é claro que a gente tem também ali as atribuições, né, as competências que nós temos do Tribunal, do Conselho da Magistratura, tá bom? Então você tem que ficar atento a isso. Bacana? Temos a corregedoria, né? Você vai ouvir falar bastante da corregedoria, seja se você trabalha tanto no tribunal, ou trabalhar no Poder Judiciário de primeira instância, ou no foro extrajudicial, a corregedoria você vai ouvir falar todo dia. Até porque você deve seguir na expedição de atos e a prática de atos, escrituração dos livros e atos em geral, na serventia, tu precisa seguir o que diz o Código de Normas. Aí Código de Normas vai falar o prazo, como deve ser feito, que tipo de tinta que pode ser usado, pode rasura, não pode, que tipo de papel. Então, o Código de Normas da Corregedoria, ela visa a homogeneizar aqui e dizer como é que as pessoas devem fazer o seu trabalho no âmbito do judiciário, seja no foro judicial ou no foro extrajudicial. A Corregedoria é órgão fiscalizador, disciplinador e orientador do judiciário de primeira instância, em geral, então servidores, juízes, serviços auxiliares, e também do foro extrajudicial. Tanto é que, corriqueiramente, você vai passar ali, digamos, por uma fiscalização. O nome disso é correição. A correição não quer ferrar ninguém, ela não vem aqui para, vamos pegar o que está errado para soltar um PAD nesse cara. Muito pelo contrário. A correição ela visa verificar a regularidade dos serviços. Ou nós podemos ter uma correição para apurar irregularidades. Mas, como regra, digamos que está tudo bem, a gente tem ali para verificar a regularidade, está tudo certo. Ó, tá errado, estão fazendo errado isso aqui, dá um prazo para regularizar. Tem coisa errada? Tem. Recentemente aqui, eu sou servidor do Poder Judiciário do Paraná, não acabei nem falando para vocês, mas sou servidor desde 2011. E recentemente aqui, numa unidade do Foro Extrajudicial de uma cidade aqui da minha comarca, foi preso uma galera lá. Eles falsificavam um monte de atos, né, para questão de imóveis, questão de... Fazia até certidão de óbito, pra você ter ideia. Né? Tinha cara que morreu, porque assim, às vezes o cara tá devendo lá 2 milhões pro banco, se morrer, quita. O cara morre, arruma uma identidade nova, até porque eles estavam no registro lá, conseguiam fazer documentos, tá? Entregava o documento e o cara se livrava da dívida e continuava vivinho da Silva. Aí prenderam carro, um monte de casa, eles falsificavam documentos sob a chancela pública, né? Sob a chancela da fé pública. E aí a polícia pegou, prendeu eles e tal, enfim. Aí o processo judicial caiu lá para minha vara judicial. Aí tá lá, né? Um monte de coisa. Vai ser um processo longo, né? Vai ser um processo longo. Mas acontece irregularidades. Não é a primeira vez. Não é a primeira vez que eu vejo isso. Também não foi a segunda. Já vi algumas vezes. Não só no foro extrajudicial. No tribunal também acontece. Esses dias também pegaram uma estagiária, né, do TJ que estava falsificando alvará. Ela estava assinando o alvará. Não sei como é que conseguiu a assinatura do juiz, mas estava falsificando o alvará e estava tirando dinheiro. Então tem todo que é canto. Se a gente tiver uma denúncia de irregularidade ou até uma suspeita, a corregedoria vai lá e fiscaliza. O órgão fiscalizador é a corregedoria, tá? Para isso, né, ela tem que ter aí uma força muito grande e ela vai se dar por isso, né, vai ser exercida em todo o estado por meio do Corregedor Geral de Justiça. Perfeito? É a corregedoria que vai orientar, fiscalizar e inspecionar de forma permanente os serviços judiciários do estado. Como eu disse, tanto do foro judicial quanto do foro extrajudicial. O corregedor, como a gente viu, ele é um cargo de direção. Né? Então ele também vai ser eleito, é eleito pelo pleno, e o mandato dele é de 2 anos. Bacana? Essa aqui é a primeira parte que fala desses órgãos aqui mais poderosos dentro da estrutura. Próximo item bom também de ser cobrado, vai falar sobre a divisão judiciária. Para você entender, deixa eu fazer um mapa aqui.
funciona o seguinte, ó. Nós temos o Estado, né? O Estado. Então, a gente tem a capital, né? A capital fica lá, toda poderosa ali, com o seu Tribunal de Justiça. Só que para que as pessoas tenham acesso à justiça, né? O jurisdicionado tenha acesso, não adianta deixar só na capital os serviços. Então, a gente tem o quê? Unidades do judiciário espalhadas pelo Estado. Perfeito? Só que aí a gente divide, não fala, município tal. Então, o que a gente tem? A gente tem, por exemplo, as distribuições por regiões das comarcas. E uma comarca, ela pode abranger um ou mais municípios, tá? Uma comarca, ela pode abranger um ou mais municípios. Perfeito? E essa é a ideia de comarca. É uma divisão territorial para que seja levado ali o acesso ao judiciário dessas pessoas. Perfeito? E aí o que acontece? Por exemplo, aqui, quando a gente tem 3, né, que é esse caso aqui, uma delas vai ser escolhida para ser a sede. Então, a gente vai dar o nome para essa comarca, o nome que levar a sua sede. Bacana? As demais não são sede de comarca, são chamados de distritos judiciários. Perfeito? Chamados de distritos judiciários. Segundo aqui o código, todo município que não for sede de comarca é chamado de distrito judiciário. Bacana? Só que além disso a gente pode ter outras distribuições. Então pega, por exemplo, essa comarca grande aqui, ó, né? Às vezes pela divisão territorial dela, às vezes ela vai ter aqueles vilarejos, né? Aqueles povoados afastados. Então o tribunal pode instituir, por exemplo, um distrito também. Só que ele não vai colocar uma vara judicial ali. Ele vai colocar uma unidade do foro extrajudicial. Aí é um serviço geralzão. Protesto, né, o tabelionato, título de notas, registrador público, registro de imóveis, registro civil de pessoas naturais, registro de pessoas jurídicas, tudo vai ser um servição. Então o TJ pode instituir também distritos com esta finalidade. Fora aqui, né, também aqui vai ter esses serviços. Bacana? Esse é o modo de funcionamento. Então, quando a gente fala de divisão judiciária, é isso. É dividir o Estado para que a gente tenha acesso do jurisdicionado aos seus serviços. Então, regra, né, distrito, aqui, como diz o nome, é município que não é sede de comarca. Tá? Comarca, por sua vez, é uma unidade, ela é sede de juízo único, tá, ou múltiplo. Qual é a diferença? Quando é sede de juízo único, só tem uma vara judicial. Por isso que o nome é juízo único. Quando tem várias varas judiciais, aí a gente dá o nome de, né, juízo múltiplo. E a seção judiciária, acabei nem falando no mapa, né, mas é o quê? Uma ou mais comarcas em área contínua e terá como sede a comarca principal. Isso aqui, geralmente, o judiciário usa para a divisão aí de serviços administrativos. Então, a gente tem lá, temos a divisão, né, nas comarcas. Então, vai falar, ó, a seção judiciária, por exemplo, aqui, né, seção judiciária 1 vai abranger essas aqui. A 2, a 3 e assim sucessivamente. O judiciário usa muito isso para questão de serviços administrativos, substituição de magistrados, entrega de pedidos, né? Enfim, usa bastante. Mas é assim que funciona. Grave estes 3 conceitos aqui que você já vai estar com as questões ganhas.